Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos fazer o estudo sobre o poema de número 31 do Reiki. E, ao meu ver, é um poema assim que traduz também assim uma essência do Reiki. E é uma mesma essência que eu vejo na vida e nos ensinamentos de Jesus e também que se apresenta na natureza. Mas lembrando, esse poema ele foi escrito pelo imperador Meiji e ligado ao Reiki pelo seu fundador, o fundador do método, mestre Mikao Sui. E esse poema de número 31, ele fala o seguinte: com letras belamente escritas ou não, uma carta deveria ser sempre fácil de ler. Mostrando que quando a gente escreve uma carta ou pronuncia palavras, vai falar algo com alguém, vai ensinar algo para alguém, vai transmitir alguma coisa para alguém, isso é necessário que seja fácil do entendimento da outra pessoa, para outra pessoa compreender com clareza, com facilidade. E é interessante que fala o seguinte: com letras belamente escritas ou não. Então, quando a gente vai transmitir algo, pode ser algo belo, sim. Inclusive uma carta, a gente pode escolher palavras bonitas que vão trazer um encantamento para aquilo que a gente está querendo falar, né? Não é uma necessariedade, né? Não é necessário, mas pode sim ser feito um trabalho de deixar as coisas mais bonitas, mais belas, quando a gente está querendo transmitir alguma coisa. Contudo, o que afirma que é necessário, né, importante nesse poema, é a facilidade do entendimento do outro. Então, a gente precisa assim, ser franco na nossa palavra, ser sincero na nossa palavra. Isso facilita o entendimento das outras pessoas. E a gente pode ver isso na vida, nos ensinamentos de Jesus. Ele ensinava por parábolas e o jeito dele ensinar ficava assim de maneira inteligível para um camponês entender, para uma pessoa culta entender, até para uma criança também entenderia ali as palavras de Jesus. É claro que o que Jesus ensina é algo assim muito alto, elevado, né? Então atende a todas as consciências. Uma pessoa ainda que está caminhando para ter uma consciência mais clara da realidade das coisas, e até uma pessoa que já tem um alto grau de inteligência pode aprender com as palavras de Jesus. Mas pela maneira simples, fácil dele transmitir os seus ensinamentos, ele atendia às mais variadas consciências, graus de consciência. E a gente pode ver isso também, como eu já falei no início do vídeo, na natureza. A natureza ela é grandiosa, complexa, vamos dizer assim, mas ela se manifesta de maneira simples. Vou dar um exemplo aqui bem fácil da gente compreender. O ar, o vento, é fácil, né, da gente sentir o vento, o ar tocando a nossa pele. A gente vê as folhas, as folhagens das árvores balançando com o vento. Então, assim, não precisa de muita teoria e estudos científicos para a gente perceber que existe o vento, esse movimento do ar na natureza. Então, uma criança, um adulto, um doutor da ciência, um camponês, diversos tipos de pessoas conseguem compreender que está ventando, né? Mas, de toda maneira, o vento, essa manifestação da natureza é grandioso. Quem é a pessoa que já entendeu o vento na sua total complexidade, né? A influência que o sol traz para as massas de ar e por que um vento sopra de uma determinada maneira, numa estação, na outra estação é de outra forma. O que a temperatura do clima, climática, influencia no vento e diversas outras coisas que a gente já tem um estudo feito pela nossa ciência humana e um tanto de outras coisas que a ciência ainda tem que descobrir a respeito desse fenômeno da natureza, que é o vento. Então, o Reiki, eu vejo que ele é assim também.
O Reiki, ele é fácil de ser transmitido, tanto é que em um dia a gente consegue dar um curso de nível 1 ou de nível 2, em um dia só a gente pode iniciar uma pessoa no Reiki. Então é bem simples, fácil. Agora uma pessoa que quer estudar mesmo, progredir nesse método terapêutico Reiki, então assim ela pode estudar por anos e anos e anos, e o conhecimento dela vai sempre crescendo dentro do mesmo ensinamento do Reiki que é transmitido para a pessoa no primeiro dia de iniciação. Ela vai estudando ali e vai crescendo, vai ampliando a sua visão, a sua consciência a respeito daquele ensinamento simples, fácil de entender que ela recebeu no primeiro dia. Ela vai galgando degraus e compreendendo esse mesmo ensinamento de uma visão mais ampla, mais alta. Então, esse poema do Reiki também transmite isso.